Vocês, tudo tranquilo? Como estão aí nesse momento da pandemia aí? Tudo bem com a família de vocês? Olha só, voltando para nosso foco, que é o Enem, eu estou trazendo aqui geometria plana para vocês, para que você tenha uma noçãozinha de como é que a geometria plana pode ser cobrada nessa prova que vocês irão fazer ao final do nosso curso de ensino médio. Tá? Acontece o seguinte, geometria é um conteúdo que ele é fundamental, muito importante na prova do Enem, porque ele possui muitas questões sempre bem distribuídas nessa prova. Então o que eu fiz aqui foi um aparato do que já caiu, né, de como os conteúdos foram cobrados em duas modalidades, e eu vou trazer também as áreas de figuras planas, porque é o tópico que mais se apresenta nessa modalidade que nós trazemos, tá? Nós trouxemos. E aí depois a gente vai ter um vídeo só para resolução de questões de geometria plana, as questões selecionadas, para que vocês resolvam e que vocês possam, com isso, trabalhar da melhor forma na atividade que eu vou passar, beleza? Então, vamos ao vídeo. E aí que nós vamos ver aqui as distribuições das questões de geometria entre duas modalidades, o Enem normal e o Enem PPL, que é o Enem das pessoas privadas por liberdade, que muitos estudantes acreditam que a prova é mais fácil nesse aspecto, e não é. Isso é muito relativo. Eles fazem uma mescla entre questões fáceis, médias, difíceis, essas duas provas. E por fim, apresentar para vocês as áreas de figuras planas, que ao meu ver é um tópico importantíssimo agora, e também geometria espacial. Quando você tomar geometria espacial, por exemplo, se você quiser calcular o volume de um cilindro, você tem que saber qual é a área da base, que é o círculo. Se quiser calcular a área total de um prisma reto de base hexagonal, você vai ter que saber a área do hexágono, a área do retângulo, enfim, e assim por diante. Tá? Então, como é que é distribuído as questões do Enem? E aí eu peguei o intervalo do Enem 2014 até o Enem do ano passado, 2019, para você ver mais ou menos como é que acontece isso, né? Então, o primeiro gráfico que eu trago aqui, a primeira informação para a gente, ela refere-se ao Enem, o Enem dos moldes do Enem normal, né? Sem nenhuma restrição. E aí perceba que eu tenho 27 questões nesse intervalo de tempo, e disparado de todos os conteúdos que são mais cobrados, dos tópicos mais cobrados de geometria plana, eu tenho aí as áreas de figuras planas, que nós temos em valores absolutos 10 questões sendo já se apresentaram nisso. E aí tem outras coisas, fundamento de geometria plana, que é você saber questão de ângulo, questão de classificação de ângulo, essas coisas. Ou os polígonos regulares, saber quem são os polígonos regulares, como é que você calcula a soma do ângulo interno, a soma do ângulo externo, o que é um polígono regular. Circunferência de círculo é você saber perímetro da circunferência, você saber a área do círculo, setor circular, coroa circular, relações simétricas do triângulo retângulo, que é assim que a gente vê lá no nono ano, que é quando você toma. Aqui aparece Pitágoras, aqui aparece as relações que você divide o triângulo retângulo em dois, aqui aparece a projeção dos catetos na hipotenusa, essa parte. Arcos de circunferência, quando você traz aquele cálculo de setor circular, onde você tira o arco e vira segmento circular e outras coisas mais. Relações métricas do triângulo quaisquer, quando você abre aqui o triângulo retângulo e você aumenta o leque de possibilidades. Entra aqui, você pode incluir aqui se você quiser, pode incluir. Lei dos sinos e dos cossenos. Quadrados notáveis, é você saber identificar um trapézio, identificar um retângulo, um quadrado, losango e suas respectivas áreas. Né? E pontos notáveis do triângulo, nós temos a medir pontos notáveis em centro, círculo, centro, baricentro e ortocentro. Cada um deles são
pontos de encontro de 3 segmentos específicos no triângulo. É um assunto nessa parte aqui que exige uma dedicação maior para você entender. Então, se for o caso, a gente pode fazer um slide depois só dessa parte, né? Para que aqui tem uma questão só, mas vai que cai na prova do próximo ano, que é referente a esse ano, e você precisa de uma pontuação bacana em matemática. Então, ela é uma questão, ela envolve um conteúdo que já foi bem cobrado em provas anteriores, né? Quando não tinha o seu Enem desse formato, mas hoje ficou em desuso. E essa daqui é a distribuição da prova do Enem PPL, no mesmo intervalo de tempo. Perceba que aqui aparece ainda mais a questão da área de figuras planas, despontando ainda mais como sendo fator crucial, conteúdo crucial para esse tipo de, para esse tópico dos conteúdos programáticos da matriz curricular do Enem, né? E aí tem sequência de ciclo, polígonos regulares, relações métricas, fundamentos e semânticos de triângulos. Percebo que aqui nesse caso ficou muito mais reduzido porque o PPL ele tem essa característica de não abordar alguns tópicos muito ricos de detalhes. Alguns tópicos, viu? Porque tem uma questão dessa do PPL que é pancadeiro de geometria. Muito boa, muito massa. Pois bem, o que nós temos aqui, de todos os conteúdos, de todos os tópicos de geometria plana, os mais importantes se envolvem as áreas de figuras planas. E para isso eu trouxe para vocês esse slide aqui. E peço que durante essa apresentação vocês possam anotar no caderno de vocês aqui. Eu trouxe 6 figuras, são as mais trabalhadas, mais conhecidas, as que são cobradas mais em questões do Enem. Triângulo, quadrado, losango, retângulo, trapézio e círculo. Perceba que no triângulo eu tenho essa área base vezes altura dividido por 2, que na realidade é quando você trabalha a hipótese de que o triângulo, ele na realidade é metade de um retângulo, e a área do retângulo é base vezes altura. O quadrado é um quadrado que possui todos os lados iguais, todos os ângulos iguais a 90. E aí, como os lados são iguais, você pega a forma do retângulo, base vezes altura, e troca as medidas por lado. Lado vezes lado é o quadrado. O losango, você tem que no losango ele é dividido em 4 triângulos retângulos. E aí, fazendo os devidos cálculos, você encontra que a área do losango é o produto da diagonal maior com a diagonal menor dividido por 2. O trapézio ele tem essa expressão aqui porque na realidade você transforma o trapézio também em 2 triângulos. Um com a base maior Bzão, outro com a base menor Bzinho, mas a altura dos dois é a mesma. Por isso a fórmula seria base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E aqui eu tenho uma área do círculo, porque calcula-se a área do círculo, não de circunferência, já que circunferência é só a borda. Bom, πr ao quadrado, sendo que o π pode ser 3,14, pode ser 3,1, pode ser 3,2 ou pode ser só 3. Geralmente a questão só pede para se calcular e não se importa muito com o valor que você atribui para o π lá. Só se a questão disser, o π ele vai valer 3, aí você coloca o 3 e resolve o jeito que você quer resolver. Bem, mas aí tem um detalhe. O triângulo, ele não possui somente essa área, não. Ele tem uma especialidade que ele possui mais outras áreas que, dependendo de como se apresenta a figura, você pode introduzir elas no teu vocabulário aí, de fórmulas maravilhosas. Aí, a primeira aí ela é o quadrado raiz de 3 sobre 4, é quando o teu triângulo ele é um triângulo equilátero, ou seja, os 3 lados iguais, 3 ângulos iguais a 60, já que a soma dos ângulos internos é 180, dividido por 3, 60. E aí você tem a fórmula do que é um triângulo equilátero, basta saber o lado, você consegue descobrir essa área aí. Triângulo retângulo é muito parecido com essa fórmula base vezes altura dividido por 2.
Nesse caso, esse B e C representam os catetos. Então, não interessa a posição que ele esteja. Se ele for um triângulo retângulo, você multiplica os dois catetos, divide por 2, vai ter a área daquele triângulo lá em questão. Essa aqui é uma das que estão mais em desuso. É a que é chamada de fórmula de Heron, onde esse P ele significa o semiperímetro do triângulo, ou seja, você pega a soma de todos os lados e divide por 2, por isso a palavra semi, porque é metade de um perímetro. E esse A, B e C são os lados do triângulo. Essa aqui ela é usada no último caso, quando você tem a medida dos 3 lados, mas não consegue determinar se o triângulo ele é retângulo, onde ele é retângulo, enfim, aí você utiliza essa fórmula de Heron. A segunda fórmula, que diz o A é igual a B vezes C vezes seno de A sobre 2, você está usando para calcular a área de um triângulo em que você conhece dois lados e o ângulo entre esses dois lados. Esse ângulo seria o ângulo A, B e C. Multiplica os dois lados vezes o seno desse ângulo, divide por 2, você tem a área do que seria desse triângulo. Também é outro que está bem em desuso, porque geralmente se você conhece aquele ângulo lá, pode ser que o ângulo seja até 90 graus, então você não precisa se preocupar com essa parte. Bom, essa aqui eu achei interessante e trouxe ela para cá, porque normalmente as questões do Enem elas não trazem só um triângulo por si só, às vezes elas trazem algumas figuras misturadas, então posso trazer um triângulo dentro de um círculo. Aí é importante que você saiba que essa área aqui, que é o produto dos lados sobre 4R, ela além de calcular a área, ela também te fornece uma relação entre lados e o raio da circunferência. Que é importante você entender isso aqui, porque às vezes a questão já te dá todas as informações pede o raio. E aí mostra o desenho com tudo e você não consegue verificar ou olhar ou aprofundar teu olhar para ver qual é o melhor caminho para tomar esse caso aí, tá bom? Olha só, essa parte aqui que eu passei para vocês, eu estou demorando mais aqui, que eu estou aguardando que vocês possam anotar, mas aí você pode dar uma pausa no vídeo e anotar do mesmo jeito. Tudo que eu falei aqui, para que você melhore o entendimento, minha opinião. Se você tiver um contato com algum livro do ensino fundamental, de preferência nono ano, que possui as áreas, e oitavo ano, que possui a questão de polígonos regulares, possui fundamentos da geometria, enfim, pega esses dois livros, dá uma lidinha em geometria plana, pega algumas questões para você resolver, não precisa pegar questão grande, pega as questões básicas. Isso é a dica que eu dou para quem tem uma dificuldade em geometria. E geometria, como exige também um raciocínio diferenciado, você precisa olhar para a questão, entender o desenho, ou mapear o desenho, ou imaginar o desenho. Nem todo mundo consegue ter essa habilidade e consegue ter esse feedback com as questões. Então, a minha dica é: pega o livro de oitavo e nono ano, resolva as questões fáceis, pega um ritmo, vai pegando um ritmo para você poder resolver essas questões aí. Fosse na peruca, é a expressão muito utilizada antigamente. E sucesso para todos, espero que vocês possam estar bem e podem contar comigo para o que for necessário. Vamos focar, porque essa pandemia vai passar e eu quero poder ver vocês todos arrumo ao ensino superior. Bom, beijo gordo, de bom sucesso, felicidades. Vamos ao próximo slide, que vai ser comentário de questões do Enem. Tchau!